Bom dia, meus irmãos. Vamos lá. Vocês terminaram a lição 15, né? Domingo passado, isso mesmo? Ok. Então hoje a gente faz a lição 16, Jesus e as últimas orações. Vamos orar? Você ora para a gente, Alex? Amém. Muito bem, então lição 16, Jesus e as últimas orações. Então nós vamos para Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do 36 ao 46. Ok? Mateus 26, 36 a 46. Cada um lê um versículo para a gente. Vamos lá. Quarenta e três.
Isso, ok. Então aqui nós temos uma das últimas orações que o Senhor fez. O que nós podemos aprender aqui? Nós sabemos que esses momentos finais de Jesus foram repletos de angústia. Ele sabia, né, exatamente o que estava para acontecer. Desde a oração sacerdotal, ele sabia, como ele abriu aquela oração: é chegada a minha hora. Ele estava pronto para isso, só que a angústia chegou ao seu coração, tristeza e angústia. O Senhor também padeceu desses dois males aqui, tristeza e angústia, tomaram conta do seu coração, tomaram conta, entre aspas, né? Não o dominaram, mas invadiram seu coração. E nós vemos que Jesus, ele gostava de fazer orações isolado, sozinho. Por diversas vezes nos evangelhos é comum encontrar passagens em que Jesus se retira do grupo para orar. Muitas vezes isso aconteceu. Ao redor ali do lago da Galileia, muitas vezes nós vemos Jesus no final, principalmente ao final do dia, depois que ele termina suas lições, seus discursos, era comum ele se retirar para orar sozinho ou dispensar os discípulos para outro lugar, permanecer e ficar orando sozinho. Era um hábito dele. Mas nós entendemos aqui que no momento da angústia, Jesus, embora tenha orado muitas vezes sozinho, aqui ele convoca seus companheiros de oração. Não serviram para muita coisa nesse exato momento, mas ele chama para a oração. Ele deixa o grupo maior, assim, né? Ele diz para sentar lá e esperar que ele ia orar, mas ele escolhe 3 parceiros de oração para irem com ele. E no verso 38, ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Então, o próprio Cristo, no momento da angústia, ele não quis exatamente orar sozinho. Ele escolheu, dentro do grupo ali de confiança, né, os apóstolos, 3, e chamou para estarem com ele ali naquele momento e vigiar com ele. Vigiar aqui pode ter 2 sentidos. O mais natural, vigiar mesmo, no sentido de ficar de olho, porque era um ambiente aberto, mas especialmente o sentido espiritual mesmo, a vigilância de oração mesmo aqui, que é o sentido natural do contexto aqui. No entanto, Jesus, mesmo assim, ele ainda toma uma distância desses 3, né? Os 3 ficam ali e Jesus se afasta um pouquinho deles para fazer as suas orações. Jesus faz, nós não temos o conteúdo inteiro dessa oração, nós temos só pequenos trechos aqui. Eu acredito que essa oração foi bem mais longa do que está registrado aqui, né? Mas Mateus registra para a gente só que o conteúdo da oração era exatamente Jesus expondo a sua angústia ao Pai, dizendo: se possível, passe de mim este cálice, mas todavia seja feita conforme a tua vontade, né? Tudo seja feito conforme a tua vontade. Esse é o conteúdo geral da oração. Era uma oração de exposição da angústia. Jesus estava expondo os seus temores aqui ao Pai e a sua tristeza pelo que estava prestes a acontecer. Então nós não temos todos os desdobramentos da oração, mas temos isso aqui que eu acredito ser um resumo geral do que estava passando pelo coração dele ali. E por algumas vezes Jesus olha para os companheiros que foram encarregados de vigilância e eles estavam dormindo ali,
cochilando, e Jesus chama a atenção deles. Isso acontece por 3 vezes aqui no texto, até que Jesus decide chamar todo mundo, pôr de pé e se locomover de novo, né? Porque o Judas estava prestes a chegar ali com a tropa de soldados do templo. Provavelmente aqui a maior lição está na oração em si que Jesus fez. A oração que expõe os medos e as angústias, mas termina com a convicção de que a vontade de Deus é sempre melhor. Essa é, com certeza, a maior lição aqui. Jesus não tem medo de dizer, estou angustiado, não tem medo de pedir, se possível, passe esse cálice, mas também não tem medo de dizer, seja feita a tua vontade, se não aprouver passar o cálice, não é? Então, essa é a maior lição, a lição de que, para Cristo, ainda que, humanamente falando, ele estava angustiado, entristecido, e essas sensações, esse tipo de sentimento, eles sempre causam pavor no ser humano. Ele não foi dirigido por esses sentimentos. Ele foi dirigido pela fé. A fé de que a vontade de Deus não estava fora, Deus não teria perdido o controle da circunstância angustiante, e a vontade de Deus prevaleceria. Isso trazia consolo ao coração dele e segurança, mesmo durante a angústia. Essa é provavelmente a maior lição desse trecho aqui. O fato de que a vontade de Deus e a sua soberania traz segurança e esperança ao coração do angustiado, ainda que a angústia seja real e justificada, né? Então, essa é provavelmente a maior lição, que nós não precisamos ter vergonha ou medo de expor a Deus aquilo que nos angustia, aquilo que nos amedronta, aquilo que nós preferimos não passar, né, como Cristo está fazendo aqui, mas que nós não podemos perder de vista a fé de que a vontade de Deus, soberana e com controle de todos os eventos, né, da história, fará aquilo que é melhor para nós, aquilo que é melhor para a sua glória, e isso certamente estará sob o seu controle, que é a oração de Jesus. Esse tipo de convicção, sempre trazida à memória em momentos de oração e angústia, ele pode não eliminar a angústia da circunstância, mas ele nos traz equilíbrio, ele não nos permite sermos vencidos pela angústia e pelo medo, a ponto de o desespero não chega ao coração, e nem a tomada de decisões equivocadas, porque nós não cedemos ao medo e à angústia a ponto de perder o controle das nossas emoções quando estamos seguros em Deus. Mas há uma outra lição aqui, a lição de que há certos tipos de circunstâncias e situações em que é melhor ter companheiros de oração do que orar sozinho, não é? Há ocasiões em que devemos orar sozinhos, e há ocasiões em que é melhor quando podemos contar com companheiros de oração. Eventualmente eles vão dormir, né? Mas é melhor o hábito de chamarmos companheiros para nos ajudar em vigilância e em oração. Essa é outra lição do texto. Cristo não teria nenhuma dificuldade em orar sozinho. Jesus não teria, né, se fizesse uso ali das suas prerrogativas messiânicas e divinas, obviamente nenhuma necessidade de companhia de oração. A oração dele era perfeitamente suficiente sozinha. Mas o fato de o Cristo chamar companheiros de oração, ainda mais companheiros falíveis, como o texto deixa claro,
é mais significativo do que se os 3 tivessem orado junto com Jesus. O texto, veja bem, por muitas vezes, provavelmente, esses 3 oraram com Jesus e não dormiram. Mas nós não temos nenhum registro dessas orações. A Bíblia fez questão de registrar exatamente aquela em que eles dormiram. Eu acho isso significativo. Por que eu acho isso significativo? Não porque aprova, né, a falibilidade deles, mas porque demonstra que nós não podemos esperar dos companheiros de oração a perfeição, mas daqueles a quem oramos. Nós esperamos a certeza de que nos ouve e a certeza da atenção, não dos companheiros de oração. Devemos colocar a nossa esperança de certeza de atenção naquele a quem oramos, né? Então a nossa esperança não está naquele que nos acompanha em oração, embora isso faça bem para nós e seja útil aos santos a comunhão e a associação com queridos em oração. Mas não é neles que está, porque pode acontecer algumas vezes, por questões humanas comuns, de a gente depositar algum tipo de esperança no companheiro de oração, né? Ah, quem veio orar comigo foi o pastor, né? Ah, quem veio orar comigo foi a irmã fulana, né? Essa é a irmã do Coque, a oração dela é diferente, e a gente acaba depositando, instintivamente, humanamente falando, alguma esperança no companheiro de oração, né? Diferenciando a presença dele de uma oração feita com outra pessoa. E isso não é saudável. A esperança não está no companheiro de oração, está naquele a quem oramos. Cristo, embora tenha puxado a orelha dos 3 ali, né? Nessas 3 ocasiões em que ele chega lá e eles cochilaram na oração, a falha deles não passa despercebida, mas a esperança do Messias não estava neles, estava naquele a quem orou, ao Pai. E essa é a mesma convicção que deve encher nosso coração. Nossa esperança é bom ter companheiros de oração, e é útil aos santos a oração comunitária, coletiva, pública, e mesmo nesses momentos assim, dos companheiros mais íntimos de oração. Isso é um recurso fantástico, que Paulo vai trabalhar melhor isso ainda nas suas cartas lá na frente. Mas nunca deixemos que o nosso coração olhe para os companheiros de oração, colocando neles a nossa esperança, né? Nossa esperança não está neles. São tão falíveis quanto nós mesmos. A nossa esperança está naquele a quem buscamos em oração. Então, essa que é uma das últimas orações de Jesus, que provavelmente deve ter sido com as orações que ele vai fazer pendurado na cruz, a oração mais angustiante da Bíblia, deve ter sido esse momento aqui, né? Era aquele momento em que, por algumas vezes, a gente não sabe nem o que falar direito. Tem circunstâncias tão pesadas, tão duras, tão doloridas e angustiantes, que colocam um medo tão terrível no nosso coração, que a nossa mente, prejudicada pelo pecado e já finita mesmo pela nossa natureza, ela embaralha as ideias e não consegue nem formar uma oração como gostaríamos, né? E às vezes só sai gemidos. Não tem ocasiões em que é assim? Se você nunca passou por isso, melhor ainda, né? Mas tem circunstâncias em que o medo é tão grande e a circunstância nos apavora tanto que a gente não consegue formular bem as orações, a nossa mente não consegue nem pensar direito. A angústia profunda, ela faz isso com a gente, né? O medo de perda de parentes, certas circunstâncias são muito aterrorizantes mesmo. Aí é que entra o valor de um parceiro de oração, né? Um parceiro de oração que não está ali para orar por você, como se fosse no seu lugar,
mas apenas para gemer junto. Ou, para usar as palavras do próprio Cristo, né? Chorar com os que choram, ou sorrir com os que sorriem, né? Para chorar junto, apenas para gemer junto. O John Bunyan, aquele que escreveu o Peregrino, ele disse uma vez que na oração, muitas vezes é melhor você ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Nem sempre o coração sabe expressar exatamente o que está. A mente não consegue expressar o que o coração está sentindo, ou às vezes não tem as condições mesmo para isso. A parceria de oração tem essa vantagem. Às vezes a melhor coisa que o parceiro de oração faz não é nem orar junto, mas estar junto. Só o simples fato de ter alguém ao lado que está ali vigiando, só vigiando, né? Só junto, em atenção, já é suficiente para trazer consolo ao nosso coração, mas a nossa esperança mesmo está naquele a quem oramos. Tá? Sim? Sim. A resposta sempre vai ser a correta, não necessariamente favorável, né? Não é condizente com o que pedimos, né? Porque o Oswald Chambers, uma vez, ele escreveu o seguinte: estou certo que nenhuma oração verdadeira volta vazia para casa. Ou receberei o que pedi, ou o que deveria ter pedido. Eu acho essa sacada dele muito inteligente, porque às vezes você recebe não o que pediu, mas o que deveria ter pedido, né? Porque Deus dará o que deve dar, não necessariamente o que pedimos. Exatamente. Exatamente. A guia de conduta dele era a vontade do Pai. Exatamente. Tomam decisões, fazem escolhas baseadas no sentimento puro, né?
no sentimento puro. Isso é sempre perigoso. É andar segundo o coração, né? É o que o mundo chama de andar segundo o coração. É andar baseado exatamente, orientado pelo que se sente, né? O que ele costuma chamar de coração. E a Bíblia diz para a gente não andar segundo o coração, mas segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus. O nosso coração eventualmente pode se alinhar com essa vontade, mas muitas vezes não vai se alinhar. Por isso que a orientação não pode ser por ele, deve ser pela vontade de Deus. E foi o que Cristo fez. Aí eles estão narrando, e é Mateus que está narrando, mas Mateus não estava lá em Exatamente, eu ia falar isso. Esses 3 discípulos depois com ele, rapaz, nós chegamos até a cochilar com o mestre. Mas quando a gente viu ele ser apertado pela condição e ele começar a verter sangue, e as orações dele eram tão contundentes com o Pai, a gente começou a olhar para aquilo. A gente foi para lá para quê? Para ver tudo isso que o ser humano chega ao limite, mas Deus dá suporte. Então, exatamente. Dos 3 que foram, nenhum dos 3 escreveram isso. Foi Mateus que escreveu. E Mateus estava no grupo que ficou mais distante, né? Então, como é que ele pôde escrever? Jesus nunca fez nada, nem as orações que ele fazia sozinho, isolado, assim, deixava de ter uma função didática, né, como mestre. Sempre estava fazendo isso, buscando educar de alguma maneira os discípulos ali, para que pudessem orientar a igreja e isso chegasse até nós. Sempre tem essa função didática, né? A oração deles? Eu queria fazer um paralelo com Jó. Os amigos foram lá, falaram
Não sei, impossível saber. É. Sim. Eu acho que você está querendo dizer, talvez fosse até melhor eles ter dormido para não atrapalhar, né? Eu acho que não, porque Jesus os repreende por terem dormido, né? Então a melhor postura seria realmente não ter dormido. Mas o tipo de oração que Jesus está fazendo é bem particular da situação dele, né? Ele está fazendo uma oração de algo bem particular. Penso, aí já é conjectura, nós nunca vamos saber o que teria acontecido, né? Só sabemos o que aconteceu, que o máximo que eles poderiam fazer, se estiverem acordados e bem atentos, seria apenas ir confirmando com amém, como a gente faz muitas vezes. Amém, que assim seja, amém. Porque não teria como eles invadirem a oração de Jesus, no sentido de eles mesmos fazerem uma, pedindo para Deus passar o cálice do mestre, nesse sentido. Mas talvez Jesus esperasse deles exatamente aquela presença, né? De estar junto na oração ali, vigiando, né? Atentos ao que estava acontecendo. Talvez passivos, não ativos na oração, mas atentos. Passivos, mas atentos, né? Exatamente, assim, esse tipo de intervenção ele é sempre muito perigoso, né? Aí é aquele tipo de oração. Agora, eventualmente a gente faz orações que depois descobre que eram completamente equivocadas, né? Nunca aconteceu com você? Você faz uma oração, ou ora por um tempo, depois, quando as coisas se desdobram, né? Ou você amadurece, você descobre que aquela oração estava completamente equivocada, não deveria ter sido daquele jeito. Graças a Deus que Deus não atende exatamente todas as orações automaticamente, como no filme lá, Todo-Poderoso, né? Que o Jim Carrey põe lá, não, vou dizer sim para tudo, e o mundo vira um caos. Graças a Deus, Deus não faz isso, né? Então, eles ali, eu acredito que quando Jesus conduzia a oração, os apóstolos, em qualquer outra circunstância, apenas participavam passivamente, ou seja, atentos, ouvindo aquela oração e participando com aquilo que é a presença mesmo em comunhão ali com Jesus. Não no sentido de intervir fazendo orações. Você não vê ninguém orando por Jesus. Eu não lembro de nenhum caso em que alguém orou por Jesus assim, a não ser quando Jesus era bebezinho, que Simeão orou por ele, né? Na consagração dele ali. Depois, eu acredito que deve ter acontecido, mas não há registro, né, que Maria e José oravam por Jesus quando era criança, esse tipo de circunstância. Agora, Jesus, no seu ministério público, já como mestre, não há nenhum registro de alguém orando por ele. Não temos registro de oração sendo feita por ele. Temos muitos registros de ele orando por alguém. Porque a única oração que teria sentido se fazer por ele seria agradecendo, né? Uma oração de gratidão. Não teríamos como... vimos gente tentando aconselhá-lo, né? Como Pedro tentou aconselhar, falou, não vai para lá não, né? Lá é fria, você vai morrer, não faça isso, cuide de si mesmo, né? Quase como se ele estivesse dizendo, você precisa pensar em você primeiro, né? Jesus falou, não, eu preciso pensar na vontade de Deus primeiro, né? E repreendeu ele. Então, mas orar com Jesus é uma coisa, orar por Jesus é outra, né? Eu acho que eles não orariam por Jesus, mas orariam com Jesus, se tivessem permanecido atentos. Jesus iria conduzindo a oração e eles, como fiéis discípulos, iriam na oração de Jesus acompanhando. Poderia ser confundido alguém que lesse isso depois, achando que Jesus só conseguiu chegar até o final por causa da oração de Pedro, né? A Igreja Católica ia amar isso, né? O primeiro Papa orou por ele e ele conseguiu, né? Então, assim, graças a Deus que não foi assim.
lidava com a ressurreição de uma forma muito, né, muito simples na frente dos discípulos. A oração que ele faz falado, sai daí e tal. E quando chega na hora dele, os discípulos falam assim, mas ele depara morte tão fácil, né? E aqui está tão difícil para ele. Tudo isso a gente está falando porque para registrar que quando é com o outro, a gente acha que não é tão pesado para a gente. Quando é com a gente mesmo, a luta é complicado, a gente já viu isso. No entanto, eu não acho que Jesus lidava com a morte de modo natural. Ele sempre lidou com ela de modo sobrenatural. Na morte de Lázaro mesmo, ele também chorou amargamente. Só que diferente da irmã de Lázaro, que também estava chorando amargamente, ele não deixou de perder de vista o poder de Deus e a vontade de Deus. Então, ele foi lá, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele foi para lá para isso, né? Quando ele recebeu a notícia, ele estava em outra cidade, ele foi para lá sabendo que iria para lá para ressuscitar Lázaro, porque ele sabia que Lázaro já tinha falecido. A notícia que ele recebeu é Lázaro faleceu, e ele foi para lá. Então ele foi sabendo que ressuscitaria. Mesmo assim, ele chegou lá chorando amargamente diante do túmulo. Ou seja, o fato de nós sabermos que nós vamos nos ver de novo no céu, que nós vamos todos ressuscitar como crentes, não tira a dor da morte, né? Toda morte é algo sobrenatural. A morte não é natural. Entende? A morte é algo sobrenatural. A morte não é natural. A gente chama de morte natural aquela morte pacífica, né? Por razões naturais. Mas nenhuma morte é natural. Toda morte é um evento sobrenatural, porque ela é causada por algo sobrenatural. O homem não foi criado naturalmente para pecar nem para morrer. Então não é da nossa natureza morrer, né? Nós temos uma natureza agora pecaminosa e o pecado passou a ser, entre aspas aqui, natural para nós, por causa nascemos com essa natureza corrompida. E a morte é a punição natural para o pecado, mas no fundo, são sobrenaturais porque não é da nossa natureza original. Não fomos criados para morrer. Por isso que a morte sempre machuca tanto a gente. Por mais que algumas pessoas tentem lidar com a morte de maneira mais natural, né? Sempre no fundo tem alguma coisa ali que pode ser uma negação, ou alguma coisa, porque ela não é natural. A morte não é natural, né? A morte é sobrenatural. Assim como nenhuma vida é natural, é 100% natural. Toda vida emana de Deus, ela não tem uma natureza independente de Deus. A morte também não é um evento 100% natural, né? É comum. As pessoas confundem a palavra natural com comum. A morte é comum a todos, mas não é natural, entendeu? Ela é comum, mas não é normal nem natural. É normal, as pessoas morrem. Não, não é normal. É comum. É comum a todos, mas não é natural. E a morte sempre vai provocar dores e machucar por causa disso. Não é natural para nós lidarmos com a morte. E até Cristo, apesar de ter lidado perfeitamente com a morte, sempre se angustiou diante dela, né? Lidou com a morte de Lázaro, lidou com a viúva de Naim e o filho falecido, a garota filha de Jairo, né? E outros que ele decidiu não ressuscitar, o próprio José, né? Não ressuscitou José, poderia, não ressuscitou nem José. Deve ter lidado de maneira, vamos dizer assim, natural, né? Chorou, sentiu, mesmo sabendo todas essas coisas, mesmo sabendo que José estava perfeitamente salvo, deve ter passado pela angústia da morte do mesmo jeito, porque a morte não é realmente natural, né? Agora, a única coisa realmente capaz de aplacar o desespero diante do sobrenatural da morte é realmente a convicção e a segurança que vem da vontade de Deus e da segurança nele.
toda pessoa sem a salvação, sem esperança em Deus reais, a morte provoca um desespero muito grande. Por quê? Porque a pessoa ela realmente não consegue vislumbrar nada além da morte. Nada. Ou pelo menos ela fantasia e acredita em alguma ilusão, né? Mas não há nenhuma garantia da ilusão para alguém assim. Agora, quando se tem Cristo e o Evangelho, nós não vemos a morte é real e ela provoca suas dores, suas angústias, mas nós não paramos na morte, nas suas dores. Nós vemos algo além da morte, né? Nós vemos além da morte e vemos algo que o incrédulo não consegue ver. Nós temos uma esperança que ultrapassa a morte. A morte não é o fim para nós. Então, a morte não domina. Essa angústia que a morte traz, ela é parte da condição humana, natural, no mundo pecaminoso, mas ela não é capaz de levar o crente ao desespero, porque o crente não vê apenas a morte. Ele vê além da morte. A fé é isso, né? A fé é ver uma coisa que está além, né? Uma coisa que não pode ser vista no imediato. Isso é fé. E a fé traz estabilidade e paz, inclusive para as emoções humanas. Embora, como eu disse, ela não anule a dor da morte. Jesus sentiu dor diante do túmulo de Lázaro, sentiu dor aqui, embora não se rendeu a essa dor. Essas dores, essas angústias não dominavam seus pensamentos, suas tomadas de decisão. Elas eram reais, mas não o dominavam. Muito bem. Onde estamos aqui? Então vamos para outro texto aí. Agora já vamos para Lucas 23. Lucas 23, do 33 ao 38. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então nós temos no verso 34 outra oração que Jesus faz, agora já crucificado. Então, das últimas orações de Jesus, essa é outra. A primeira fala de Jesus na cruz. Jesus fala 6 coisas na cruz, 6 frases na cruz. Há um livrinho que, se você quiser ler depois no futuro, quem escreveu foi o Erwin Lutzer, chamado As Frases da Cruz. Ele escreveu um livro só sobre as frases que Jesus falou na cruz. É um livrinho muito, muito bom, muito legal. Aqui, a primeira é Jesus orando pelos judeus e romanos juntos, né, todos ali envolvidos, aqueles que o crucificaram. Jesus orando pelos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase de Jesus. Primeira lição aqui é óbvia: a compaixão de Jesus
ultrapassando os limites da lógica humana comum, né? Na lógica humana comum, você jamais pediria perdão ou misericórdia àquele que está te crucificando, aquele que é o seu algoz, aquele que está ali causando toda dor propositalmente, né? Embora por ignorância, propositalmente. Cristo, ora, a primeira oração dele na cruz não é pela própria segurança, não é pelo próprio alívio, mas pelo perdão daqueles, para que Deus não imputasse na conta, né, deles aquele gesto ali. E Jesus baseia o pedido de perdão na ignorância. Eles não sabem o que estão fazendo. Ser misericordioso com gente ignorante é mais difícil ainda, né? Não é mesmo? Mas a pessoa, o não saber, é uma condição digna de pena, de misericórdia, de compaixão. Mas muitas vezes nós não vemos assim, nós vemos apenas o erro em si das pessoas. Aliás, era uma condição para ser sumo sacerdote no Antigo Testamento, que acaba sendo transferida às lideranças da igreja no Novo Testamento. Uma condição para liderar era ser capaz de se condoer, né, de se compadecer dos ignorantes. É uma condição para o ministério pastoral, para o ministério diaconato, né, para os que lideram na igreja, que faziam um papel semelhante ao do sumo sacerdote, equivalente ali. Em Hebreus 5 diz isso. Hebreus 5, do 1 em diante, diz lá que o sumo sacerdote é homem, tomado dentre os homens, a favor dos homens, para oferecer a Deus sacrifícios, né? E deve se compadecer dos ignorantes e dos que erram. Ou seja, é uma característica própria, mas é difícil, não é mole não. A base comum para isso, para o sumo sacerdote, está lá em Hebreus 5 também. Ele vai dizer, porque ele mesmo, o sumo sacerdote, é homem rodeado de fraqueza, né? Sujeito aos mesmos erros. Ou seja, o sumo sacerdote deve aos companheiros de jornada misericórdia e compaixão pela sua ignorância, porque ele mesmo também é ignorante em muitas coisas e passível de erro, né? Agora, com Cristo é diferente, né? Porque Cristo não tinha nem ignorância e muito menos não errava, não era passível de erro. Ele era perfeito e impossível que ele pecasse. O Cristo, o Deus homem, não poderia pecar, né? Então, ele está orando pela ignorância, puramente ignorância alheia. Não é porque assim, olha, eu vou orar por ele, por ignorante, porque um dia eu também posso estar nessa situação. Não é nem nessa condição que ele estava orando. É a compaixão pura. 100% compaixão mesmo daquele que erra, né? Mesmo ele falando, eu nunca erraria, mesmo assim eu reconheço a sua ignorância e peço ao Pai que não lhe impute isso. Erros, a Bíblia sempre fez diferença entre erros, pecados, né? Erros e pecados cometidos conscientemente e erros e pecados cometidos inconscientemente. É bastante óbvio que a gente tem pecados que podem ser cometidos com conhecimento, né? Sabendo que são pecado, e há pecados que cometemos sem saber que são pecados, descobrimos depois que são pecados. Todos dois são pecados, e todos dois matam. Essa é a verdade. No entanto, a Bíblia faz distinção entre os dois, inclusive na maneira como devem ser disciplinados. Você, quando lê Levítico, por exemplo, que tem a lei ali, os pecados cometidos com consciência são tratados com mais dureza do que os pecados cometidos por ignorância. Os dois são penalizados, o que mostra que Deus não releva só porque você não sabia. Não é que ele fala, então não considera pecado não. Não, é pecado. Só que ele é tratado com uma justiça de peso e medida distinta. Vocês vão ver isso tanto na lei do Antigo Testamento, quanto
em outras ocasiões, até, por exemplo, aquele que fazia uma mulher abortar conscientemente, bater nela e ela abortar, era tratado de um jeito, e a mulher que perdesse o neném por um acidente, alguém encostou nela, desbarrou sem querer, era tratada de outro jeito. Entende? Os pecados conscientes e os pecados por ignorância, os dois matam, os dois são tratados como pecado na Bíblia, os dois são venenosos, mas a medida disciplinar para os dois são diferentes na Bíblia. São diferentes. O que mostra para a gente que Jesus aqui, ele está pedindo o quê por aqueles que eram ignorantes e estavam crucificando ele? O que ele está pedindo? Perdão. Se está pedindo perdão, é porque eles estavam cometendo um pecado. Entende? Jesus não está relevando. É pecado, é digno de perdão. Precisa de perdão. Então ele não está aliviando nesse sentido. É um pecado e precisa de perdão. Só que ele está pedindo esse perdão porque é um pecado cometido por ignorância. Especialmente os romanos, né, que não conheciam nem a lei do Antigo Testamento. Os judeus, nem todos estavam pecando por ignorância ali. Os líderes farisaicos, não. Era por inveja, não por ignorância. Por inveja, né? Por inveja e ganância. Os romanos pecaram crucificando Jesus por ignorância. Uma parte da população estava inflamada lá, gritando crucifica por ignorância, mas os líderes não, estavam pecando por inveja. Mas Jesus não discrimina aqui e pede perdão, porque ele está orando pela multidão em geral. Agora, o fato dele pedir por perdão significa que todos estavam cometendo o mesmo pecado. Entende? Por isso que, eventualmente, a gente pode cometer pecados que são inconscientes ou por ignorância, e descobrir depois, e às vezes dá a sensação para a gente que esse é um pecado de menor gravidade, porque eu não sabia. Não, não é bem assim, né? Ele precisa de ser perdoado também. Fala, irmão. Uhum. Então, isso é uma coisa interessante. Jesus nunca se fez de vítima mesmo. Jesus nunca ficou naquela condição assim, que isso, eu não deveria estar passando por isso, tem tanta gente pior aí, vocês não estão atrás dos piores, né? Nunca fez isso. No entanto, em algumas... provocar a reflexão para trazer luz, isso ele fez. Por exemplo, teve ocasiões em que ele falou assim: se não pequei, por que vocês me perseguem e querem me matar? Né? Aí ele está provocando a reflexão. Mas não é vitimismo, ali não é vitimismo mesmo não, porque ele não está ali tentando escapar de algo, se fazendo de coitado, né? Mas ele está provocando uma reflexão, pondo as pessoas para pensar. Olha, a justiça de vocês está meio equivocada. Se eu não pequei, por que querem me matar? Né? Então, o vitimismo é quando você realmente se coloca no lugar digno de compaixão, simplesmente porque tem gente pior ou porque você não fez tão mal quanto eles estão pensando.
Exato, Jesus não sacrificava a verdade para deixar alguém se sentindo melhor, né? Porque eles puseram a plaquinha, este é o rei dos judeus, jocosamente, era um sarro, estavam tirando o sarro de Jesus. O manto vermelho, a coroa de espinho, a plaquinha na cruz, era uma zombaria, né? O texto usa essa palavra no verso 35, zombavam dele. No entanto, a ironia é de que tudo isso é verdade. Ele era de fato o rei dos judeus, né? Então, Jesus não nega que é o rei dos judeus para se livrar, se fazer de vítima ou eles se sentirem melhor. Ele não nega a verdade. Ele pede o perdão, mas não sacrifica a verdade. A verdade é que eles estavam... A ignorância deles era exatamente essa, né? Eles estão achando que estão zombando, estão falando a verdade, declarando uma verdade. Isso é o máximo da ignorância, né? O máximo da ignorância aqui. Então estavam realmente crucificando o rei dos judeus, o rei dos homens, sem saber ali. E Jesus pede a eles perdão. Então aqui também tem muita lição aqui. O fato da compaixão, da misericórdia mesmo, do não se vitimizar, do não sacrificar a verdade pelo simples bem-estar, né, das pessoas, ou nosso mesmo. E depois nós vamos para a lição em si, não vai trabalhar todas as frases que Jesus fala na cruz, mas eu queria que a gente falasse de todas elas no domingo que vem, se Deus permitir, né? Agora já não vai dar mais tempo. Essa é a primeira das 6 falas da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois a gente fala das outras aqui. Mas ainda bem que ele continua fazendo essa mesma oração, né? Muitas vezes ele ainda fala, Pai, perdoa-o, ou perdoa ela, não sabe o que está fazendo, né? Essa é uma oração que ele ainda repete eventualmente. Muitas vezes, né? Com relação a mim. Perdoa-o, ele não tem nem ideia do que está fazendo ali. A gente tem uma tendência natural, por causa do pecado, de achar sempre que sabe mais do que sabe, né? E se sentir mais seguro em algumas coisas, quando na verdade nós não somos tanto assim. Nós temos essa tendência por causa do pecado. Por isso Paulo em Romanos vai dizer, ninguém pense de si além do que convém, né? Porque é uma tendência nossa sempre a nos perceber melhores do que realmente somos. E essa oração de Jesus lembra a gente que a gente também tem o índice de ignorância nossa é sempre maior do que o de conhecimento. A gente é sempre mais ignorante do que conhecedor de qualquer coisa. No entanto, o conhecimento que temos, graças a Deus, é suficiente para nos dar segurança e certeza em Cristo, né? Ninguém é salvo por conhecer tudo, mas é salvo por conhecer o suficiente, né? O suficiente a respeito da verdade do Evangelho e de Cristo e crer nisso. Graças a Deus, porque senão estávamos enrolados. Sim. Considerar os outros superiores a nós mesmos é um mandamento bíblico, embora esses superiores não sejam em termos funcionais, mas em termos de dignidade e valor, né? De dignidade e valor, assim, mas... Isso é um carinho, né? Uma demonstração de amor. Nós nos esforçarmos para compreender o outro e caminhar no passo do mais fraco,
para que nenhum fique para trás, né? É como um exército mesmo, a regra é essa, nenhum de nós fica para trás, nenhum homem fica deixado no campo de batalha. Se um quebra a perna, nós vamos no passo do mais fraco, mas todo mundo chega lá. Israel, nos 40 anos pelo deserto, montando e desmontando tabernáculo, tenda, né, direto, caminhava no passo dos idosos e das crianças, e não no passo dos guerreiros, né? Senão ficava para trás, né? Os velhos, as grávidas, as crianças iam ficar para trás. Tem que caminhar no passo do mais fraco, para ir todo mundo, ninguém fica para trás, né? O que não significa que não haja grandes no nosso meio, né? Mas faz parte da grandeza dele compreender o passo do mais fraco. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a Escritura é a verdade revelada. Obrigado pelos textos da Escritura que nós lemos, que nós citamos, pela luz que hoje ela nos trouxe e pela provocação que a Tua Palavra faz em nossa mente, nosso coração e nossa alma, nos movendo, nos aperfeiçoando, nos edificando, nos constrangendo, nos reprovando e reformando, nos exortando, a fim de que nos tornemos um pouco mais perto da perfeição para o Senhor. Muito obrigado por isso e leva-nos para casa agora, guardados, amparados na Tua mão, até que o Teu povo se reúna logo mais à noite para celebrar ao Senhor com alegria neste lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém.